Algo de Deus para as nossas vidas essa noite. E a pergunta que os céus estão fazendo para mim e para você é a mesma. Qual é a expectativa do teu coração a respeito do que Ele tem para você hoje? Qual é a expectativa? O porquê de estar aqui? Qual é o propósito? Conforme a expectativa que te move a estar aqui, será a resposta que você terá do Senhor. Mas também eu tenho algo para dizer para você. Talvez a resposta não te agrade. Talvez a resposta confronte você para que você entre no propósito. Porque o evangelho que não confronta não é o evangelho que vem do Senhor. Porque o evangelho de Deus, ele nos confronta para nos levar ao caminho da verdade. O que nós precisamos nessa noite é sermos confrontados pelo Senhor. Porque confronto não é afronta. Confronto Deus nos leva para o propósito. Quem nos afronta é Satanás. Mas Deus confronta o nosso coração. Ele nos traz confusão na mente para que nós possamos entrar no entendimento do Espírito, para que a nossa mente seja transformada segundo a mente de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos e vamos orar para que aquilo que Deus tem para as nossas vidas essa noite, Ele possa liberar. Eu quero pedir a tua atenção de presente nessa noite, amém? Eu quero pedir que você fique despreocupado com questão de horário, você se preocupe em receber de Deus o que Ele tem para você. Eu sinto no meu espírito que Deus tem algo para liberar sobre nós essa noite. Se nós não estivermos ligados e linkados no mesmo espírito, talvez passe essa noite e não aconteça nada. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua presença neste lugar. Gratos pelo Teu amor. Gratos pelo céu aberto que está sobre essa casa. Gratos pela liberação do Teu Espírito que está sobre este lugar. Nós queremos agora que o Senhor leve a nossa mente cativa ao conhecimento da Tua palavra. Que todo espírito de distração saia do nosso meio. Que todo espírito que tira a atenção da Tua palavra, que desvia o nosso pensamento, Senhor, tira-nos desse lugar, Pai, em nome de Jesus, leva cativo agora. Meu Deus, que nós não venhamos estar somente aqui de corpo presente, mas que nós estejamos aqui com o nosso espírito, com a nossa alma presentes, para que haja, Senhor, entendimento e transformação em nós acerca daquilo que Tu tens para nós. Meu Deus, leva-nos a um lugar de entendimento nessa noite. Leva-nos a um lugar de conhecimento da Tua palavra. Não queremos somente ouvir mais uma palavra, mas queremos compreendê-la e a partir disso caminhar e andar sobre ela. Porque quando compreendemos a Tua palavra, andamos sobre ela e alcançamos o propósito para o qual ela foi lançada. Se alguém enfermo no nosso meio, Senhor, nós liberamos cura, porque onde o Teu reino está, não há enfermidade. Então, se alguém está enfermo no nosso meio agora, ser curado em nome de Jesus. Se alguém está triste, que a alegria do Senhor, que a força que penetra os nossos corações, penetre o coração dessa pessoa e traga alegria sobre ela. Se alguém está aflito, que te tire toda a aflição e que Teu Espírito traga sobre ele graça em nome do Teu Filho Jesus. Tira do nosso meio toda a doença. Tira do nosso meio toda a enfermidade. E coloca-nos, Pai, no lugar de sermos sarados, para que possamos sarar vidas e pessoas. Em nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Levante as tuas mãos. Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Libere bálsamo, libere um cheiro suave para o Senhor. Libere algo, porque você tem algo para liberar. Existem coisas em você que precisam ser colocadas para fora nessa noite. E esse é um bom momento para você fazer isso. Chore maracas, estou me amando. Chequei a
Nós não vivemos mais dias em que nós vamos pregar lindos sermões, mas entendo que a igreja do Senhor está entrando em dias em que nós vamos compartilhar aquilo que estamos recebendo do Senhor. Não é o tempo de um pregador pregar, mas é o tempo de alguém compartilhar o coração. Por quê? Porque se nós entendemos que nós fomos levantados pelo Senhor para compartilhar e para impartir aquilo que Ele nos deu, nós estamos reproduzindo pessoas que farão a mesma coisa. Nós temos que deixar de ser uma igreja ouvinte para ser uma igreja que pratica aquilo que ouve. Nós temos que deixar de ser uma igreja que vem aos domingos, senta-se nas cadeiras e ouve acerca de muitas coisas, tem revelações profundas, mas não caminha sobre elas e espera o próximo domingo. Nós precisamos ser desse lugar. Deus está impartindo o coração dele com a sua igreja nesses dias. E a pergunta é, olha para dentro de você e pergunta para você: eu sou a igreja a qual o Senhor está impartindo o seu coração? Porque há uma movimentação no reino do Espírito e os céus eles estão em movimento. Deus está movimentando coisas. Deus está tirando a igreja de uma inércia na qual ela está há muito tempo paralisada. Deus precisa que a igreja se mova, porque nós oramos e clamamos para que os céus venham, para que haja uma manifestação dos filhos, para que Deus venha e transicione e mude a nossa cidade. Mas a nossa oração, ela não sai de um lugar, porque ela não entra em movimento. A nossa oração fica somente na reza, de que nós falamos palavras bonitas, lemos textos bonitos, mas não há movimentação de uma igreja, porque a igreja entrou em um estado de inércia. O que nós precisamos nesses dias é receber do Senhor, e a partir do momento que recebemos, nós entregamos aquilo que recebemos. Querido, Deus não te chamou para ser represa, Ele te chamou para ser rio. Não é para você reter o que você recebe, mas é para você distribuir para todos aquilo que você recebeu. Ah, pastor, eu recebi uma revelação de Deus essa semana e eu estou aqui doido tentando entender. Irmão, libera, que na liberação da revelação vem a compreensão do corpo todo. Ah, eu tenho que entender primeiro para falar, compartilha. Porque quando você compartilha, há uma porção do Espírito guardada no corpo, que é o teu irmão, e ele pode trazer a conclusão da revelação, porque Deus não vai entregar a revelação só para você. O corpo de Cristo recebe porções acerca da sua palavra. Não é mais dias, amados, de pregadores pegarem revelações e ter para eles aquilo e aquilo. Eles subjugaram um povo porque eles têm uma revelação que ninguém tem. Não é mais tempo de nós sermos pregadores com a carta na manga escondida, para que no próximo culto elas possam prender novamente você. Ou nós entendemos que quem governa a igreja é o Espírito Santo, ou nós fechamos esse prédio e vamos para as nossas casas. Porque o governo da igreja está debaixo do poder e do senhorio de Cristo. E se nós entendemos isso como corpo, nós vamos funcionar, nós vamos ser bem ajustados e nós vamos dar a resposta que a terra e que a natureza clama. Queridos, há uma natureza, uma cidade clamando por uma igreja que se revele fora das quatro paredes. Ah, queridos, abra as comportas essa semana. Pare de guardar reserva, você não precisa, porque o maná que Deus fez no teu dia, ele vai ser diário. Não precisa guardar nada, no outro dia ele vai dar de novo. Nós estamos retendo muitas coisas, enquanto Deus espera que nós venhamos liberar aquilo que Ele tem dado a nós. Eu acredito que nesses dias Deus está levantando uma igreja intercessória profética. Por que uma igreja intercessória profética? Porque é uma igreja que através das Escrituras ora, porque aquilo que as Escrituras dizem para esses dias precisa acontecer, mediante uma intercessão correta, para que a igreja entre naquele lugar, naquela palavra e se mova acerca daquilo. Não é mais tempo de nós orarmos coisas que não entendemos, é tempo de orarmos a palavra para que Ele venha. Queridos, não é mais tempo de nós gastarmos 30 minutos orando e pedindo coisas, é tempo de nós nos esconder em Deus, porque tudo Ele já nos deu, e através desse tempo que temos para orar e para falar com Ele, é para trazer a realidade dos céus para a terra. O que Deus precisa fazer nesses dias é tirar a igreja da inércia, porque a igreja está parada, ela existe,
mas ela está parada. Ela não se movimenta. Ela ouve a palavra, mas não há movimento. Ela sabe o que tem, sabe o depósito, sabe o que guarda, sabe do tesouro que está em suas mãos, mas ela permanece sem movimento, sem atividade, sem na apatia. Nós falávamos esses dias, e até com o pastor Luiz na quarta e na quinta-feira sobre isso. Não houve em nenhum tempo uma igreja que recebeu tanta revelação quanto a igreja dos nossos dias. Não houve, amados, em nenhum tempo tantos homens que têm um entendimento e uma clareza acerca do fim dos tempos e das coisas do fim, do que Deus está preparando. Mas o mais triste de tudo é que também não houve em nenhum tempo uma igreja tão inerte como a nossa. Meu Deus! Porque nós recebemos revelação, recebemos entendimento, temos compreensão, mas não nos movemos porque estamos presos no conforto do sistema. O sistema nos trouxe conforto, logo nós estamos presos no conforto. Numa noite como essa, que nem está tão frio, qual seria o melhor para o nosso corpo e para o nosso bem-estar? Vivemos em dias de um humanismo gigante. O melhor seria estar na nossa casa, sentado no nosso sofá, comendo uma pipoca, assistindo qualquer coisa, trocando de canal no controle remoto, com um cobertorzinho em cima, tomando chocolate. Mas isso não é para a igreja de Cristo. Enquanto o mundo dorme, a igreja precisa se levantar. E a igreja tem dormido. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos as ferramentas de Deus, nós temos tudo o que precisamos e nós não nos movemos porque nos falta posicionamento. Nós temos direção, mas não nos movemos por quê? Porque nos falta posicionamento. Em Romanos 12:2 a palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a palavra diz transformai-vos, ela está dizendo que a movimentação para que haja transformação precisa partir de você, porque tudo que você precisa para ter uma mente transformada no reino do Espírito já existe. Você precisa se movimentar para aquele lugar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, eu vou me mover para um lugar em que a minha mente vai ser transformada. Abra comigo Neemias, eu quero falar sobre Neemias essa noite. Eu quero falar sobre um homem que foi um intercessor profético e depois foi um reconstrutor. Aleluia. Eu acredito que são dias que nós precisamos ler bastante Neemias, Esdras, os livros dos reconstrutores, porque são dias de reconstrução, são dias de reposicionamento. Se tem uma coisa que Deus tem falado à igreja de Cristo nesses dias, e quando eu falo igreja de Cristo, Ele tem falado em vários lugares no Brasil e fora do Brasil, Ele tem dito algo para a igreja: reposicionamento, realinhamento, reagrupamento. Precisa haver uma transformação de mente. Todo o conhecimento já foi nos dado, a revelação já nos foi entregue. Então por que não acontece? Porque não há reposicionamento. É porque a igreja quer fazer as coisas novas com as ferramentas antigas. É porque a igreja quer que aquilo que Deus tem para hoje caiba na caixinha de amanhã. Não vai caber. Deus precisa que a igreja saia da caixinha. Assim como eu disse no culto passado, mete o pé na arca, porque não é mais tempo de ficar aí dentro. Tem tudo lá fora para ser reconstruído e o trabalho é teu, é nosso. A igreja precisa entrar nesse lugar. Neemias 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, indaguei-lhes
pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá, na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usa das misericórdias para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltares para mim e obedecerdes os meus mandamentos, e os praticardes com amor, e ainda os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que os escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, esses precisamente são os teus servos, o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ah, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste humilde servo, atenta à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que o teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Aqui é uma descrição muito clara acerca de um homem que entendeu um tempo, soube da movimentação, tinha uma palavra, mas percebeu que a igreja não estava se movimentando de acordo com aquilo que tinha lhe sido entregue e tinha lhe sido prometido. E quando ele cita aqui, aos teus olhos contemplem as palavras dessa oração, ele está dizendo: Senhor, eu estou orando segundo uma promessa que tu entregaste aos patriarcas. Eu estou orando segundo aquilo que tu falaste lá atrás para os patriarcas, que o Senhor nos daria uma terra, que nós seríamos, Senhor, uma nação poderosa. Eu estou trazendo a tua memória, Senhor, acerca do que tu nos prometesses. E eu sei que pecamos contra ti, eu sei que fizemos tudo ao contrário, mas mediante a tua palavra eu oro para que isso seja transformado, para que nós possamos entrar novamente em um lugar de propósito. Resumindo a oração de Neemias, ele entrou em um lugar de intercessão, mas uma intercessão com propósito, uma intercessão profética. Quando nós falamos sobre intercessão profética, nós não estamos falando sobre pessoas orando, entregando palavras de conhecimento. Nós estamos falando sobre um homem que ora porque ele conhece os tempos e as estações de Deus para aquele período, e quando ele olha para a igreja e percebe que a igreja não está caminhando segundo os tempos e as estações as quais o Senhor falou, ele entra em um lugar em Deus de oração intercessória, chamando à existência novamente um entendimento correto para que a igreja realinhe, reposicione, retome o lugar novamente para que ela possa avançar segundo a palavra que lhe foi liberada para um tempo. Neemias entra nesse lugar, ele começa a clamar ao Senhor dos céus, e no seu clamor ele diz: eu sei que eu sirvo a um rei, eu sei que esse rei existe porque ele está debaixo do teu governo, que é o rei maior. E a minha intercessão é que o Senhor entregue o coração dele para que ele entenda a minha súplica e me libere com autoridade para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer através do seu povo. O que Deus está chamando nesses dias, amados, eu quero que nós venhamos entender isso nessa noite, é uma igreja que compreenda os tempos e as estações que estamos vivendo. Eu lembro que no mês de dezembro eu estava orando, e na primeira semana de janeiro, eu tenho por costume, nós no Mevan temos por costume dedicar esses 7 dias, primeiros 7 dias do ano, para entender como vamos nos movimentar
naquele ano acerca do que Deus tem para as nossas vidas como igreja. Uma das coisas que Deus falou para mim todos os dias, Ele deixou claro para mim uma coisa, Isaías: não perca o tempo e não perca a estação. Porque se você perder o tempo e a estação, você só vai poder plantar num outro ciclo, talvez esse ciclo leve 7 anos. O que Deus está dizendo para nós, para a igreja de Cristo nesses dias, para a igreja de Cristo nesses dias: não perca o tempo e a estação. Nós estamos em um ano de reposicionamento. Deus precisa levantar intercessores proféticos, homens como Neemias, que entram na brecha intercedendo. Por que Neemias precisou fazer isso? Porque alguém recebeu uma palavra antes dele. E quando ele vai consultar os seus irmãos, ele pergunta: como estão os cativos, aqueles que voltaram para Jerusalém, aqueles que foram para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, aqueles que foram libertos pelo rei anterior para reconstruir novamente, prestar o culto ao Senhor? Como estão esse povo? Faz tempo que eu não sei e não recebo notícia acerca deles. E qual é a mensagem que ele recebe acerca desse povo? Eles estão debaixo de uma palavra, mas eles não entenderam a palavra que receberam, por isso são miseráveis como herança. Quando nós recebemos uma palavra de Deus e nós não temos compreensão acerca da palavra que recebemos, nós somos miseráveis como herança. Temos todo o tesouro e tudo o que precisamos, mas ao mesmo tempo não temos nada e passamos toda a necessidade, porque nos falta conhecimento, porque nos falta a compreensão dos tempos, porque nós não nos posicionamos acerca da palavra que recebemos. Quando esse povo é liberado para ir, para tornar e construir novamente o templo e a cidade, eles são liberados e o rei libera todos os utensílios do templo, toda a prata, todo ouro, condição, cartas, para que eles voltem e reconstruam a cidade, reconstruam o templo. Naquele tempo eles estavam na Babilônia. Eles viviam muito bem na Babilônia, eles não eram mais tratados como escravos, porque na Babilônia eles podiam construir, eles podiam negociar, eles podiam vender, eles podiam comprar, eles podiam constituir famílias, eles tinham a renda deles e não serviam mais como escravos, eles eram exilados, recebidos naquela terra, e eles podiam construir e constituir as suas famílias. Tanto para eles quanto para a Babilônia era muito bom, era um bom negócio. Porque eles estavam estabelecendo uma vida, estavam construindo coisas, negociando. Dizem os historiadores que o judeu ficou um bom negociante na Babilônia. Ele aprendeu a negociar, a vender e comprar lá. Quando você está em um lugar opressor, amado, debaixo de escravidão e chicotada, como estava o povo no Egito, você chora e lamenta todos os dias, você precisa voltar para o lugar da promessa. E você chorar: Senhor, eu tenho uma promessa, eu estou aqui sofrendo, e eu tenho uma promessa, quando o Senhor vai se lembrar de nós? Mas quando você está numa terra, mesmo sendo cativo daquela terra, mas você tem toda a condição de subsistência, de sobreviver, você entra em um lugar de tranquilidade. Você descansa naquilo. Você não fica mais lembrando da palavra que Deus deu para você. As promessas acerca da construção, as promessas acerca de uma terra que emana leite e mel, as promessas acerca daquilo que Deus deu, daquilo que Deus te chamou para ser. Tudo isso torna-se algo que fica na gaveta, porque você tem dinheiro, você está bem, você tem uma boa casa, tudo vai bem na tua vida, tá? Tem um sisteminha aqui, mas vai dar seu jeito. A gente convive com esse negócio, o importante é que está tudo bem lá em casa. E assim estavam esses homens nesse dia. E quando foi liberado para voltar à sua terra, somente 50 mil pessoas saíram da Babilônia. No meio de quase 1 milhão de pessoas, somente 50 mil quis voltar. Porque o sistema que no princípio escravizou, no final conquistou o coração das pessoas. Elas ficaram cativas na sua mente. Por quê? Porque a cultura babilônica entrou dentro deles. Eles preferiram viver aquela vida do que viver a vida que Deus tinha para eles. Sabe qual é a maior mentira que contaram para você e para mim? A religião, o sistema religioso, ele é expert em contar mentiras com cara de verdade. E sabe uma das maiores mentiras que foram pregadas para nós e para muitos de nós?
quando você fosse para o reino, você ia viver de barriga para cima, deitado na rede, tomando aguinha de coco. Agora eu estou no reino. Eu não preciso mais cuidar do pobre, do órfão, da viúva, porque Deus já fez tudo isso. Eu não preciso mais me preocupar com o irmão, porque ele também está no reino, então não é nós, estamos todos juntos. Eu não preciso mais me preocupar em fazer nada, porque afinal de contas eu estou no reino, eu não estou mais na religião. Engano seu. Toda vez que Deus deu uma promessa para o seu povo, e toda vez que Deus reposicionou o seu povo para cumprir a promessa, haviam ruínas. E Ele levantava o povo para a reconstrução. Ei, a igreja está em ruínas e Deus precisa levantar homens de propósito nesses dias. A igreja precisa sair do sistema babilônico e entrar no entendimento do propósito eterno. A igreja precisa ter no coração de Neemias de ouvir isso e não falar: não, o senhor falou lá antes, não foi comigo, o senhor falou com um homem anterior a mim, o senhor falou foi com Oséias, o senhor falou foi com outro, não foi comigo não. Então assim, se está assim, a culpa é dele. Ele recebeu a notícia e a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque ele sentiu o peso de um povo que tinha ido com uma palavra, mas não conseguiu concluir aquilo por qual foi enviado. Sabe o que é triste, irmãos? O mais triste é que muitas vezes nós saímos de um sistema e nós criamos um novo sistema. Nós saímos de um sistema e falamos: não, agora eu estou livre do sistema, agora a minha mente está voando, agora. Mas quando nós menos esperamos e nós nem percebemos, nós já estamos criando um novo sistema que subjuga pior do que aquele que nós estávamos. Se você sair do sistema sem entendimento, você vai montar um novo sistema, que para você não é um sistema, mas é um sistema. Se a minha mente não for transformada segundo a mente de Cristo, eu não vou conseguir fazer segundo o que Cristo quer que eu faça. Quando Neemias recebe essa palavra, quem já leu o livro de Neemias aqui? Levanta a mão. Se você não leu, ainda leia. Ele vai até o rei, ele se apresenta ao rei, e Neemias era um cara feliz. Sempre ele chegava e apresenta ao rei sorridente, feliz, contente. E naquele dia, após ele chorar muito e se preocupar com a palavra que o povo tinha recebido e não tinha alcançado o propósito, ele se apresenta ao rei, como sempre, vai experimentar o vinho do rei, porque se tivesse envenenado, ele morria antes. Se experimentava a comida, se tivesse envenenado, ele morria antes. E aquele dia ele chega na presença do rei, como todos os dias, e o rei olha para ele e fala: cara, você está triste hoje. Eu percebo que o teu espírito não está feliz. Ele diz: rei, como eu poderia estar feliz se o meu povo sofre e passa coisas terríveis na cidade da qual eles foram para reconstruir? Naquele tempo, Deus já tinha entregue o coração do rei a ele, a Neemias. E o rei já fala: tu queres o que então de mim? O que você quer que eu faça? Se possível me libera para ir para o meu povo, para que eu traga novamente a mente deles para um lugar de propósito. A função de Neemias não foi ir lá construir sozinho, amados. A função de Neemias foi ir lá trazer um frescor acerca da palavra que eles receberam. Eles tinham uma palavra, mas estavam andando fora dela. Deus precisa levantar uma igreja que traga frescor à mentalidade da igreja dos nossos dias, para que essa igreja entenda para que ela foi chamada para esse tempo, para que ela volte para um lugar de propósito e pare de dar voltas. Israel estava na cidade o qual Deus tinha usado. Eles estavam vivendo lá. Eles tinham uma palavra. Eles tinham uma promessa. Eles tinham algo que Deus tinha entregue a eles. E eu pergunto para você, por que eles estavam vivendo da forma que estavam? Com as suas casas destruídas, com toda a proteção da cidade derrubada, com os portões queimados. Eles estavam ali sujeitos a toda a submissão dos que vinham de fora. Mas eles tinham uma palavra. Eles tinham algo genuíno de Deus. Mas sabe o que tinha faltado para aquele povo? Tinha faltado a transição da sua mente. Querido, não adianta eu sair do sistema se o sistema não sair de dentro de mim. Se
Se o sistema não sair dentro de mim, não adianta eu sair do sistema. Eu tenho um êxodo físico, mas eu não tenho uma saída espiritual. Não adianta eu sair de corpo, mas a minha mente continuar presa naquele lugar, e para onde eu venho eu tento implantar aquela mesma coisa com uma cara diferente. Não adianta. E quando Neemias entende isso, ele fala, não, eu preciso ir para lá. Eu entendi o tempo, eu intercedi acerca do tempo, então eu me movo mediante a palavra que eu recebi. Querido, quando Deus dá uma palavra para mim, para você, Ele não dá porque você é bonitão, porque você é especial, é porque Ele precisa que você se levante mediante a palavra que você recebeu, não com a tua mente, não com o teu entendimento, mas com a mente de Cristo, com o entendimento de Cristo, e vá e traga a realização da palavra que você recebeu. E não é para você ser o bonitão, o bonzão que recebeu, mas é para que você desperte no coração das pessoas que também receberam, mas que ainda não compreenderam. Deus não tem filho predileto, Ele tem filhos. Tem aqueles que se dedicam mais e aqueles que se dedicam menos, mas todos são filhos de Deus. Ai, Deus me deu uma palavra e agora eu vou lá e eu vou arrebentar. Bobão, você não entendeu nada. Você está com o sistema impregnado na tua mente ainda. Você não teve uma transformação de mente. Você não entendeu que a Bíblia diz que tudo precisa convergir para Cristo. Nada é para você, nada é para a tua denominação, nada é para o que você está construindo, mas tudo precisa convergir com o único propósito: Cristo e a implantação do seu reino novamente. Esse é o propósito. Quando Neemias se move, ele vai, ele chega à noite, ele chega lá à noite, ele fala, vou dar uma volta, vou dar uma pesquisada, eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Sabe quando você se move somente debaixo de uma palavra? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu vivo nessa experiência. Você tem uma palavra, mas você não sabe o que vai acontecer. Meu Deus! Eu costumo dizer que andar com Cristo, quem já teve aqueles sonhos, que você está andando num lugar bonito e de repente quando você olha acaba o chão e você não sabe se você pisa ou se você não pisa. Porque no sonho a sensação que se você pisar você vai cair. Mas se você não pisar você também não vai saber se existe chão ali. Você já teve um sonho assim? É só eu que sonho essas coisas. Olha só, quantos teve? Levanta a mão. Ai, não sou tão estranho, tem mais gente estranha igual eu. Queridos, andar sobre uma palavra muitas vezes é não saber aonde você vai pisar, mas pela palavra que você tem, você vai pisar, porque sabe que Deus vai construir um chão naquele lugar. Você vai a confiança da palavra recebida está baseada na fé de saber o caráter daquele que entregou a palavra. Fé não é ter, fé é se tornar. Você não tem que ter fé para ter, você tem que ter fé para se tornar aquilo que Deus fez em você e aquilo que Deus te chamou para ser. Porque fé é conhecer o caráter daquele que te chamou. Se você conhece o caráter de Deus, você se move porque você sabe que se não houver chão, Ele vai construir chão. Você sabe que se não tiver nada, Ele vai trazer a existência, porque Ele te deu uma palavra. E quando Neemias se levanta à noite, ele vai olhar e fala, Deus, eu estou aqui já, o Senhor respondeu a minha oração, o Senhor me deu toda a provisão necessária para a reconstrução, eu tenho cartas do rei, eu cheguei como governador aqui, eu tenho autoridade, eu estou otorgado por uma autoridade maior para constituir aquilo que outros vieram e não fizeram, mas eu preciso ser diferente. Eu não posso vir como um governador e subjugar os meus irmãos. Eu preciso vir como um amigo que vai impartir no coração e trazer novamente no coração deles um desejo de reconstruir aquilo que o Pai espera. Deus não vai levantar nesses dias homens que vão subjugar e vão governar sobre você, mas Ele vai trazer homens que vão impartir no coração com você. E você vai falar, eu quero andar com esse cara, porque eu sei que eu vou construir alguma coisa no Senhor. Os verdadeiros líderes são aqueles que impartem o coração. E Neemias, ele sobe, ele começa a olhar, ele começa a avistar. E a Bíblia diz que ele não fala para ninguém o que ele foi fazer ali até aquele momento. Para muitos, Neemias vem ali, de espião do rei, o copeiro do rei, o homem de confiança do rei, veio dar uma bisbilhotada para ver o que está acontecendo aqui. Esse é mais um traíra, mais um X9 que fala isso? Mais um X9 que vem aqui para depois levar relatório para o rei, só para nosso serviço ficar pior. Mas ele vai, porque irmãos, um homem de visão, ele contempla a visão que recebeu. Ele vai, ele começa a olhar, ele olha aqueles muros destruídos,
Ele olha as portas queimadas a fogo. Ele olha tudo, uma desgraça, tudo destruído. Mas sabe qual a alegria que vem no coração dele? Ele olha para tudo aquilo e ele olha para a palavra que recebeu de Deus e fala: Deus, em 52 dias tudo isso aqui vai estar pronto. Em 52 dias nós vamos levantar os muros, nós vamos restabelecer as portas da cidade, nós vamos levantar um altar para o Senhor, nós vamos fazer uma congregar o povo, nós vamos chamar todo mundo, nós vamos pegar as leis novamente, vamos trazer ao coração deles, vamos fazer eles voltar para o lugar de adoração. Eu sei que vai ter muita guerra, mas eu sei que o Senhor está comigo. Ah, é isso? E quando ele termina de contemplar a visão que ele recebeu, ele vai e procura as autoridades e os governantes e revela o propósito. Mas, querido, toda vez que você revela o propósito, entre os teus irmãos sempre vão ter os Zambalate que vão vir para cima de você, tentando impedir a palavra que você recebeu. E a primeira coisa que eles fazem, eles vêm com lisonja e vêm abraçando você. Não, cara, eu estou contigo, vamos lá, vamos fazer, é nós. Mas assim, nós fizemos até hoje assim. Dá para a gente só dar uma melhorada, mas dá para continuar assim, nós estamos aí tentando construir faz alguns anos, mas a gente vai conseguir mais uns 100 anos, a gente termina. Porque aqueles que não têm o mesmo coração, o coração deles sempre é protelar aquilo que Deus precisa fazer hoje. E por que isso? Porque eles subjugam muito mais tempo as pessoas para que elas não tenham conhecimento. Queridos, há uma liberação dos céus esses dias sobre a igreja. Há uma liberação de entendimento. Não só de conhecimento, porque conhecimento é uma coisa, entendimento é outra. Todo o teu entendimento, você tem que condicionar todo o teu conhecimento para um lugar de entendimento no Espírito. Porque quando você condiciona tudo que você está ouvindo e aprendendo para um lugar de entendimento no Espírito, tudo que você fizer vai convergir para Cristo. Você não vai construir nada para você, é tudo para Ele. Você não está preocupado em levantar uma torre, você está preocupado em edificar os muros que foram destruídos, porque há uma promessa para aquela cidade. Quando esse homem se movimenta, ele junta, e as pessoas falam: mas como que nós vamos começar? O pessoal está cansado. Mas na primeira conversa ele traz um ânimo, compartilha o coração e todos ficam animados. Não, vamos para cima. E eles começam a construir, eles começam a fazer, eles começam a restaurar. Uma tribo pega um pedaço, outra tribo pega outro, e no final do dia eles já consertaram um grande pedaço dos muros. Já restabeleceram portas, já fizeram portas novamente, já cortaram madeira, colocaram as portas no lugar. E alguns homens zombam: por um acaso então agora Neemias chegou, é o cara do momento, vai botar para quebrar, e o que eles estão tentando construir há tantos anos, eles vão fazer num dia. Tá bom, vai lá, acreditamos. Só que a obra persistiu. Queridos, nós não podemos ser cavalo paraguaio, irmãos. Sabe o que é ser cavalo paraguaio? Cavalo paraguaio é aquele que na arrancada ganha de todo mundo, mas no final é o último a chegar. Nós temos que ser constantes. Não importa a velocidade com que você arranca, mas você precisa chegar ao final da corrida. Você precisa chegar e falar: eu guardei a fé e eu cumpri a carreira. Amém. Eles receberam a palavra, eles foram constantes naquilo. E pela constância deles, os homens se rebelaram contrário àquela construção. Eles persistiram. Homens que recebem uma palavra de Deus, amados, se você tem uma palavra de Deus, não tenha pressa, porque a palavra e o tempo de Deus estão condicionados na obediência que você der à palavra. Eu preciso dar resposta, eu recebi uma palavra. Primeira coisa, para que a palavra se concretize, a tua mente tem que ser a mente de Cristo. Por que esse povo não conseguiu concluir? Abra comigo lá, Neemias 5. Você está comigo? Amém? Neemias 5, versículo 7. Nós temos aqui a clareza de um povo que saiu de um sistema, foi debaixo de uma palavra, e quando começaram a se movimentar mediante a palavra que receberam, implantaram um novo sistema.
E a conclusão deles não terem alcançado o êxito na palavra que receberam estava porque eles implantaram um novo sistema e não caminharam segundo o que Deus falou para eles fazer. Neemias 5, versículo 7. Fiz uma análise completa da situação, e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes: estáis cobrando juros dos vossos próprios irmãos? E por esse motivo convoquei uma grande assembleia contra eles, e afirmei-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos, e agora vendestes os vossos próprios irmãos? Assim eles teriam que ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante dessa confrontação, não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Fiz uma análise completa da situação e repreendi severamente os magistrados e os nobres. Sabe de quem Neemias estava falando aqui? Dos homens que tinham saído na primeira vez para construir Jerusalém e o templo. De homens que receberam a palavra da qual ele também tinha recebido, mas criaram um novo sistema de jugo e subjugaram os seus irmãos. E por que eles fizeram isso? Porque eles saíram de um sistema, mas o sistema continuava dominando a mente deles. Queridos, nós vemos muitas pessoas falando: não, saí do sistema, eu saí disso, eu saí daquilo, mas ao mesmo tempo que você vê dizendo isso, saíram do sistema, mas não mudaram a mente. Porque se a minha mente não é governada pelo Senhor, a minha mente ainda está presa ao sistema. Tem uma coisa que o pastor Luiz fala muito, e eu acho muito coerente isso. Se você consegue explicar aquilo que você está fazendo, como você está fazendo, e aonde você vai chegar com aquilo, é porque você está fazendo. Mas se você não consegue explicar aquilo que você está fazendo, mas você sabe que está fazendo, porque Deus mandou você fazer, é porque Deus está fazendo. É porque Deus, amados, Ele sempre vai revelar o próximo passo no dia de agora, no dia de hoje. Aleluia. Imagine se Deus chegasse para José e falar: José, você vai ser o cara. Você vai ser o governador, você vai mandar, cara. Todo mundo vai chegar e bater continência para você. Você lembra dos teus irmãos? Aqueles que jogaram você, venderam você, aprontaram com você, então eles vão vir de joelho, vão vir te adorar. Legal. Mas só que você vai ser vendido como escravo, vai para a cadeia acusado de estupro, você vai sofrer muito, e depois vai acontecer isso com você. Será que José ia ficar tão empolgado com o sonho que teve? Sim ou não? Se ele pensasse que tudo aquilo ia acontecer com ele, que ele ia ser lançado no calabouço, que ele ia ser jogado num poço, que ele ia ser açoitado, que ele ia sofrer, que ele ia ser dado para o seu pai como morto. Por isso que Deus nunca vai revelar todo o plano para você. Ele vai revelar passo a passo, porque reconstrutores precisam ter posicionamento. Amém. Não existe ninguém que vai reconstruir um reino sem que primeiro morra para a sua vida primeiro. Deus não chama pessoas que estão preocupadas em construir duas coisas. O teu coração tem que estar preso em uma só coisa e em um só propósito. Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o meu tesouro é o reino, logo nada desta vida, desse mundo, me prendem, ou me perseguem, ou me querem. Por quê? Porque o meu tesouro está no Senhor. Então eu me movo hoje, Senhor, e amanhã descansa, deita e dorme, porque quem vai dar o crescimento sou eu. Planta, lança semente, prepara o terreno, mas deixa comigo, quem dá o sol sou eu, quem dá a chuva sou eu, quem dá a estação correta sou eu, o fruto quem faz nascer sou eu. Só planta, e no momento que eu precisar de você para fazer a colheita eu te chamo. Queridos, o que nós precisamos é transicionar a nossa mente. E aqui fica muito claro que esses homens que foram lá para reconstruir, eles trouxeram uma mentalidade babilônica, porque nós somos nobres, porque nós somos governadores, vocês todos têm que nos servir e colocar tudo aos nossos pés. E nesse tempo havia uma grande fome, as pessoas estavam vendendo as suas terras, entregando para os governantes para poder terem comida. E eles tinham ainda que pagar o imposto para o rei que governava, porque mesmo eles estando na terra, ainda existia um rei que governava sobre eles. E sabe o que eles faziam? Eles não tinham dinheiro, eles pegavam o empréstimo dos governantes para pagar as despesas para o governo. Os governantes, para que nós entendamos, viraram os agiotas e ficaram muito ricos. E a Bíblia condena isso.
Neemias chega e confronta eles, fala: vocês foram levantados para virem com seus irmãos, para construir novamente uma cidade, construírem um templo, restaurar os muros, e eu venho para cá, está tudo destruído. O que aconteceu com vocês? Vocês perderam o entendimento acerca da palavra que vocês receberam, o porquê vocês foram trazidos para esse lugar. Há um propósito para isso. O texto diz que eles ficaram sem ter o que falar, eles não tinham o que responder, porque eles sabiam que estavam errados. O fato de eu saber que está errado tem que gerar no meu coração um posicionamento de me arrepender e voltar a fazer o que é certo. Quando Neemias confronta esses governantes, eles ficam ali e eles fazem um voto ao Senhor. Nós vamos devolver, nós vamos restituir, nós vamos dar de volta, nós vamos devolver a terra, nós vamos dar a semente para que eles possam plantar novamente, e nós vamos viver como um povo e como uma nação. Sabemos que fomos chamados para ser governantes sobre eles, mas não para escravizá-los debaixo do sistema. Queridos, se você lutou tanto tempo com o sistema, não coloque as pessoas debaixo do teu sistema. Não julgue pessoas porque você tem algo que elas não têm. Se você tem algo que elas não têm, Deus deu para você compartilhar com elas. Deus é um Deus de mesa, irmãos, Ele não é um Deus de cofre. Eu acredito que no céu não tem um cofre, no céu tem uma mesa bem grande, onde que o Senhor coloca tudo lá e todos nós compartilhamos. Eu acho lindo quando nós lemos acerca do corpo de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus dividida no corpo de Cristo. Deus não me deu uma revelação só para mim, Ele deu uma revelação para o corpo do qual eu faço parte, e eu compartilho com vocês aquilo que eu recebi, e vocês compartilham comigo aquilo que receberam, e o corpo todo é edificado. Esse é o propósito da igreja. Quando nós falamos sobre Neemias, me vêm as características de um homem que naquele tempo compreendeu, era um homem que estava dentro do sistema, fazia parte do sistema babilônico, e vou falar para vocês, amados, ele estava muito bem e confortável no que ele estava fazendo. Quem gosta de ler história medieval? Levanta a mão. Ser copeiro era um serviço ruim ou bom? Era um serviço excelente. Tinha todas as regalias, estava sempre junto com o rei. Eu estou num castelo bem bonito, formoso, ganhando bem, vivendo bem, comendo bem. E aí vem meus irmãos e falam para mim: cara, tá feio o negócio lá. O pessoal foi, tinha uma palavra para fazer, mas estão lá, tá tudo quebrado, ninguém tem nada, todo mundo morrendo de fome. Tem muita gente que dizia bem assim: vou orar por você, irmão, que se lasque, quem mandou ser desobediente. Vou orar se a mão do Senhor, juízo, vai acabar com você. A Bíblia diz que até o juízo de Deus é banhado de misericórdia. Até o juízo de Deus. E quando Deus exerce juízo sobre um povo, é para trazê-lo de novo para o seu coração. Porque o homem é que dura serviço. Mas quando ele recebe aquela palavra, ele fala: não, eu vou chorar, eu vou me humilhar por esse povo. Será que Deus encontra nesses dias homens com o coração como Neemias? Ele estava num sistema, e o sistema que ele estava barganhava e tinha muitas coisas. Ele estava num sistema físico, mas a sua mente não tinha sido mudada, a sua mente continuava guardada em Cristo. E quando seus irmãos falaram, ele remeteu à sua mente aquilo que ele tinha recebido como povo. Ele fala: não pode continuar dessa forma. Sabe o que Deus espera de mim e de você nesses dias? É que aquilo que nós temos recebido do Senhor, nós vamos olhar e dizer: Senhor, não pode mais permanecer como está. Nós precisamos trazer à existência aquilo que está no reino do Espírito. Esse é o propósito da igreja, amados. O propósito da igreja é que no lugar que você está inserido, você traga o reino de Deus. Não, esse negócio aí é para os pastores, não, é para todos. Todos somos sacerdotes, todos somos pastores, todos somos profetas do Senhor. Não quero falar sobre encargo de serviço hoje, eu quero me ater aqui. Mas se nós entendemos a palavra que temos recebido nesses dias como igreja, e condicionar a nossa mente a entender, nós entrar num lugar de posicionamento em Deus, para que a nossa mente seja condicionada ao governo do Espírito, nós vamos, no lugar que estamos inseridos, trazer transformação.
Pastor, o ambiente que eu estou é difícil, é terrível. E por que é difícil, é terrível? É porque você não implantou o governo do reino ainda. Mas eu não sou. Como assim, cara? Você é um agente do reino de Deus. Eu não olho para pessoas aqui normais. Os meus olhos olham para pessoas aqui que são agentes de transformação nessa cidade. Eu me nego a olhar para essa igreja, ou para alguém que está sentado nessas cadeiras, como alguém que vai sentar todo domingo aqui à noite e ouvir uma palavra, e cantar um louvor, e chorar, e levantar as mãos, e não fazer nada, continuar inerte, e não ver com os olhos de Deus. Eu me nego. Nós somos agentes de transformação. Eu entendo que nós estamos vivendo dias de Neemias, homens que vão reconstruir coisas que foram derrubadas. E como que eu sou um Neemias? É quando eu não olho para a circunstância, é quando eu não olho para a movimentação à minha volta, é quando eu não sou abatido pelos meus irmãos, é quando tudo que falam ao contrário da palavra que eu recebi não me atinge, porque os meus olhos estão fitos naquilo que recebi do Senhor, a minha mente está sendo governada pelo Espírito, então eu não vou ser governado pelo sistema o qual eu estou inserido. Querido, você pode estar dentro do sistema, mas o sistema não está dentro de você. Deus vai usar muitas pessoas agentes de transformação no meio do sistema, porque a mente deles não está no sistema. Você me entende? Agora não adianta nós mudarmos de local físico sem que primeiro haja uma transição de mente. Se aquilo que eu estou fazendo não é para convergir do Senhor, é meu. Se aquilo que eu estou construindo não é para que o nome de Deus seja estabelecido, é meu. Se aquilo que eu estou fazendo é para honrar o meu nome, para fazer o meu nome conhecido, sistema babilônico. Eu acredito, queridos, eu acho que tem muitas pessoas que têm acreditado a mesma coisa que eu. Eu acredito que nesses dias, Deus vai levantar a sua igreja, e não pessoas somente com nomes conhecidos. Eu acredito que serão os sem face e serão os sem nome que vão fazer a diferença nesses dias. Por quê? Porque entenderam. Porque tiveram uma compreensão correta acerca daquilo que Deus quer. Queridos, esses dias Deus está dando a oportunidade a muitos de saírem do conforto do sistema que aprisiona a mente por meio de barganhas, para levantar um povo disposto a restabelecer os muros e preparar a cidade do Senhor. Sabe o que o sistema faz contigo? Ele barganha com você. Se você enjoa do pirulito, ele vai te dar uma bala. Se você enjoa da bala, ele vai te dar uma barra de chocolate. Se você enjoa da barra de chocolate, ele vai preparar alguma coisa melhor que aquilo. E sempre ele vai barganhar alguma coisa com você para te manter preso. Mas quando a tua mente é liberta desse lugar, não há mais barganha, porque você sabe o que você tem que fazer. Você sabe para que você foi chamado. O reino de Deus não é lugar, queridos, de uma rede esticada para você ficar dormindo em berço esplêndido. Mas o reino de Deus é para homens e mulheres que estão dispostos a arregaçar as mangas, sair do lugar de conforto e trabalhar para que seja reedificado os muros, para que o altar seja levantado novamente, para que o caminho do Senhor seja preparado, para que as coisas sejam montadas para que Ele venha novamente e restabeleça o seu reino e o seu governo sobre todos nós. Então, quando você vem para o reino de Deus, não pense que você vem aqui para ficar de boa, você vem aqui para trabalhar e muito. Você está em um reino em que Deus precisa que você deixe a tua espada na cinta e com a outra mão você pegue a colher de pedreiro e trabalhe. Você libera a palavra, mas não para de trabalhar. Você se movimenta, mas você sabe que tem um tempo para aquilo. Não perca o tempo e a estação. A palavra desses dias é reposicionamento, uma recolocação da igreja num lugar definitivo para que ela possa avançar. E quando eu falo igreja, queridos, eu não estou falando somente desta casa. Quando eu falo igreja, entenda que eu estou falando da igreja de Cristo nessa terra, a igreja de Cristo no Brasil. Deus está reposicionando a igreja do Brasil. Deus está nos levando para um lugar de transformação de mente. Nós precisamos entender Efésios 1:10, para que tudo aquilo que façamos convirja para que o nome de Deus seja estabelecido. Deus precisa levantar intercessores
proféticos. Por quê? Porque não são pessoas que vão estar orando por coisas que já passaram. Não adianta você chegar no ponto de ônibus às 10h15, se o ônibus ia passar às 10 horas. Já passou, irmão, não adianta ficar esperando. Deus precisa levantar homens que vejam o agora e o a partir de agora, porque o que passou, passou. Não vamos ficar orando por coisas passadas, mas vamos orar por aquilo que Deus está fazendo hoje, e vamos falar: Senhor, eu quero estar inserido nisso. Eu quero estar me movendo dessa forma. Eu quero estar fazendo parte desse trabalho. Eu não quero perder tempo mais. Eu não quero orar por coisas que já passaram. Mas eu quero que o meu coração esteja ligado ao teu coração, para que nós juntos possamos construir aquilo que tu queres para esses dias. Romanos fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. Quem já foi a uma manifestação aqui? Levanta a sua mão. O povo brasileiro é bem pacífico, né? Nós falamos sobre manifestação. Se você falar sobre manifestação na Europa, eles vão saber muito bem o que é uma manifestação. Se você falar nos Estados Unidos, eles vão entender muito bem o que é uma manifestação. Mas quando você fala sobre manifestação no Brasil, nós não entendemos muito bem o que é uma manifestação. Então nós vamos para a rua manifestar. Como que nós vamos manifestar? Todo mundo anda ali. Vamos lá, para que você está aqui? Nem sei, eu estou aqui, falaram que ia ter um negócio aqui. Você veio para qual manifestação? Não sei, falaram que ia ter um pão com mortadela, estamos juntos. Estou aí, eu vi um pessoal se movimentando, botando umas camisas verde e amarela. É nóis, vamos lá, por que você está aqui? Eu não sei, cara, estou aqui. Falaram para mim, eu vim. O triste é que a igreja está assim. Ela não se manifesta, porque ela só está na festa. Estamos aí. Por que estão aqui? Nós somos igreja, cara. É nós. Mas por que você está aqui? Não sei, falaram para mim, eu estou aqui. Uma manifestação, amados, é um tumulto. Gera uma violência. Uma manifestação é um grupo de pessoas que se levanta com ímpeto, com fulgor no coração. Eles vão para cima até alcançar aquilo para que eles vieram. Isso é uma manifestação. O reino de Deus é tomado por força quando nós exercemos violência dentro de nós. A manifestação dos filhos é uma igreja que vem e mete o pé na porta do inferno e adentra aqueles lugares obscuros dos quais a igreja está correndo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É isso que a palavra diz ou não? Mas para que elas não prevaleçam, precisa haver manifestantes, pessoas que sejam manifestadas, que levantem com ímpeto, com fulgor, com bravura e vão para cima, metam o pé na porta do inferno e adentrem lugares. Não essa igreja de inércia, uma igreja que está parada, que não se movimenta, mas uma igreja que entendeu a manifestação. Os filhos estão se manifestando, e se os filhos se manifestam, a glória tem que vir. Se os filhos se manifestam, uma transformação de mente tem que existir. Se os filhos se manifestam, o reino de Deus tem que trazer governo sobre a terra. Eu pergunto a você, aonde estamos vendo a manifestação nesses dias? Meu Deus. Temos 40% de um povo que se diz cristão no Brasil. Mas aonde vemos o reino de Deus governando sobre o nosso Brasil? Sendo que a corrupção está mais entranhada na igreja corrupta do que no próprio Congresso Nacional. Se não houver uma transformação de mente, nós vamos para Jerusalém e morar naquele lugar somente no meio dos destroços, porque temos uma promessa, temos uma palavra, foi-lhes entregue um tempo, mas nós não entendemos, porque condicionamos a nossa mente a um sistema novo e não ao governo de Cristo. Temos uma palavra, temos um tempo que se chama hoje para nos mover, mas precisamos entender que a manifestação depende de posicionamento. Deus não vai chegar a você e pegar você e falar para você: vem cá você, vem cá, cara. Fique inerte, não se mova. Você não espera que Deus chegue e fale para você: levanta o braço. Aí você sobe. Levanta o braço. Agora vai. Cara, transformai-vos
pela renovação da vossa mente. É posicionamento. É quando ele se posiciona e fala: Deus, o que eu tenho que fazer? Deus fala: vai para cima. Ele fala: estou aqui, vamos junto. Aonde que nós vamos? Nós vamos derrubar, vamos chutar o capeta. É nós, vamos lá. Uma igreja inerte é aquela que fica só esperando. Estou ali, estou orando, irmão, pastor, estou orando, eu oro, eu leio a Bíblia. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, legal, mas é para aquele tempo. Que tempo você vive, irmão? A Bíblia é uma direção para que você continue caminhando nela. A cruz foi o meio pelo qual Deus nos trouxe, mas o fim é a restauração de todas as coisas. A igreja parou na cruz e não avançou. Eu não quero morrer, irmãos, me perdoem pelo que eu vou falar, ou melhor, não me perdoem, mas eu não quero morrer com a minha bunda sentada na cadeira e só ir para o céu. Aí eu estou salvo e o resto que se exploda. Eu quero manifestar a glória de Deus na minha geração. Eu quero meter o pé na porta do inferno e falar: a igreja chegou. Tem que haver transformação nesse lugar. Deus não nos chamou somente para irmos para o céu. Ele nos chamou para trazer o governo de Cristo para a terra. A restauração de todas as coisas. Não pode haver necessidade no nosso meio. Por quê? Porque a mente de Cristo está em nós. Meus amados, nós precisamos ter uma transição de mente. Sim, Deus. Se nós não entrarmos nesse lugar, nós vamos sair de um sistema e nós vamos formar um novo sistema. Nós vamos sair de um sistema em que nós achávamos ruim e vamos fazer um sistema que nós nos adequamos e ficamos bem. Quando Deus nos chama para uma reconstrução, sabe que Deus vai colocar na minha e na tua mão? Ele vai colocar na minha e na tua mão uma trombeta. Ele vai colocar na tua cinta uma espada. Ele vai colocar na tua outra mão uma colher de construtor. O que eu entendo com isso? Ele não me chamou para sentar o meu bumbum na cadeira. Ele me chamou para avançar e para trabalhar. O tempo de estar sentado acabou. Você estava sentado na Babilônia, formando os teus jardins, negociando, ganhando dinheiro. Mas agora existe uma cidade que foi destruída. E ele precisa de um povo com a sua mente, o seu coração, para reerguer essa cidade. E a pergunta para mim e para você: aonde está esse povo? Aonde está esse povo? Aonde estão os Neemias? Onde estão os homens que vão se posicionar nesse lugar? Onde estão os homens que vão chegar e olhar e avistar um monte, ver que está tudo destruído, mas eles falam: não, eu tenho uma palavra. 52 dias eles construíram tudo aquilo que estava lá para ser construído e ninguém tinha feito nada. O que você está fazendo com a palavra que você recebeu? Qual é a resposta que você tem dado a Deus? Deus não te chamou para construir nada para você, porque a Bíblia diz que aquilo que é para nós Ele já construiu. Ele está te chamando para construir com Ele, para fazer com Ele, para transformar com Ele, para trabalhar com Ele. A Bíblia diz que todo o nosso trabalho no Senhor, jamais será vão. 1 Coríntios 15:58 fala que todo o trabalho que nós desenvolvemos, todo esforço que é no Senhor, ele jamais será vão. Por quê? Porque eu estou fazendo no Senhor. E se eu estou fazendo no Senhor, eu estou fazendo com Ele. Todo o trabalho que eu faço para o Senhor, não é no Senhor. Quando é para o Senhor, é na força do meu braço. Mas quando é no Senhor, eu vou com Ele e faço, porque Ele já fez antes. Todo o trabalho feito no Senhor não cansa. Aquilo me dá ânimo. Como assim não cansa, pastor? O corpo está fraco, cansado, arrebentado, mas o Espírito está forte. O Espírito está regozijando. Caleb, você tem certeza, Caleb, que você vai querer as montanhas, cara? Já passou 40 anos. Quando você falou, você tinha 40, nego. Mas agora você está com 80. E os gigantes estão lá, estão doidos esperando você. Ele olha para Josué e fala: cara, assim como eu era naquele dia, assim eu sou, com o mesmo vigor. Porque a palavra não passa, a palavra não muda, a palavra permanece, não é presa ao tempo e à idade, mas é presa à confiança. Aquelas montanhas são minhas, eu vou meter o pé naquele gigante e vou tomar porque é meu. Cara,
palavra não está condicionada à tua idade, a palavra não está condicionada a tempo, a palavra está condicionada na confiança e numa mente transformada pelo Espírito. Se a minha mente é velha, ela não vai conseguir visualizar a palavra, mas se a minha mente é viva e eficaz, ela vai conseguir visualizar a palavra. Você tem que parar de viver como um homem que vai morrer daqui a uns anos. Você tem que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é ligada à eternidade. Não construa esperando ver a conclusão da obra. Talvez não conclua em você, mas vai concluir após você. Não pare. Porque quando eu construo esperando ver a conclusão, eu construo para mim. Mas quando eu construo para o Senhor, eu sei que não é para mim, é para Ele. E se não terminar em mim, alguém vai continuar. Mas a obra é concluída. O que Deus precisa trazer sobre nós é uma mente de eternidade. Eu costumo dizer que ninguém aqui deita à noite pensando amanhã eu vou morrer. Não tem alguém aqui que deita assim? Eu não, irmão. Eu quero viver no mínimo uns 200 anos. Todo mundo vai deitar e... Ai, me livra da morte, não quero morrer. Porque a nossa mente é eterna. Nós não somos condicionados a morrer. A gente quer viver para sempre. Mas quando a nossa mente é transformada por Cristo, nós entramos em um lugar de eternidade e nós não morremos. O nosso corpo descansa, mas o nosso espírito continua com Cristo. E naquele dia nós vamos ver a conclusão de toda a obra e nós nos envolvemos para que ela acontecesse. Se coloque de pé. Eu quero orar com você nessa noite que entendeu essa palavra e quer entrar em um lugar como Neemias entrou. Neemias entrou no lugar, por isso ele fez a diferença. Neemias governou sobre aquele povo durante 12 anos e após 12 anos ele voltou a servir o rei. E no período de 12 anos ele não subjugou o povo. Ele disse que mesmo ele tendo o direito de comer e de tirar do povo um X, uma porção, ele não tirava. Mas ele fazia diferente. Por quê? Porque aqueles que Deus chama para restabelecer um princípio, eles vão andar em lugares que podem até ser permitido, mas eles abrem mão para que o propósito se cumpra. Você não pecar é obrigação, irmão. Você abrir mão de coisas permitidas é entendimento. Aí eu não estou pecando, você não está fazendo mais do que a tua obrigação. Mas quando você começa a abrir mão de coisas que são permitidas, isso é entendimento, é uma mente de alguém que foi chamado para ser um construtor, que foi chamado para ser alguém que vai restabelecer, que foi chamado para ser alguém que vai olhar para as ruínas e vai dizer, não, existe uma palavra para esse lugar, e essas ruínas vão ter que sair daqui porque não é o lugar delas. Glória a Deus. Eu quero convidar a você a vir para frente nessa hora. Movimentação, posicionamento. O tema dessa palavra é liberto da inércia. Ah, Senhor, eu preciso que esse espírito seja gerado em mim. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você a respeito disso. Você já ouviu a palavra? Você já sabe o que você tem que orar. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe como você precisa se movimentar. Minha oração por você hoje é que a mente de Cristo seja algo em você vivo e eficaz. A minha oração nessa noite é para que a mente de Cristo entre dentro de você e te tire de um lugar de inércia. Chora, baraço, queira, maroguia, Pai, nós oramos aqui nessa noite por cada um que se posiciona na frente desse altar, não para mim, Senhor, não porque eu preciso ver, não é, Senhor, é porque quando nós nos movemos mediante a palavra que recebemos, nós estamos dizendo para a nossa alma que ela precisa ser subjugada ao governo do Espírito. Mediante essa movimentação eu oro agora, Senhor, para que essa palavra que nós ouvimos essa noite torne-se vida em nós. Para que essa palavra, Senhor, torne-se vida na minha vida, torne-se vida na vida dos meus irmãos. Meu Deus, desperta em nós um coração como o de Neemias. O homem que sentiu a dor de uma palavra que haviam recebido, mas que não haviam se movimentado, e ele percebeu isso. Ele teve uma mente profética, a sua intercessão foi coerente à palavra, e ele se moveu naquilo, Senhor. Meu Deus, abre o entendimento dos teus filhos. Abre o entendimento dos teus filhos, para que a mente deles seja
digam para ela: você é responsabilidade minha. Para que eles olhem para uma casa destruída e digam: é minha responsabilidade. Para que eles olhem para uma cidade e percebam que a responsabilidade está em cada um de nós de reconstruir, de reestabelecer. Pai, levanta os teus filhos que vão entender o que é uma manifestação, que vão entender o porquê que o Senhor está os levantando, que vão entender que é uma terra que está clamando com vívido fulgor, há uma natureza toda chamando a existência dos reconstrutores, a existência dos filhos que trarão novamente a forma do governo dos céus para a terra. Ah, Senhor, desperta em nós esse coração, desperta em nós esse coração, desperta em nós esse coração, desperta em nós o Espírito que estava em Neemias, o Espírito que habitava nele, que seja o mesmo que nos mova a fazer a tua vontade nesses dias. Sabemos que os opositores virão, deixe que venham, porque o Senhor já nos entregou eles nas mãos. O Senhor já nos entregou, o Senhor já nos deu vitória sobre eles. Mas coloca na mão de cada um de nós, Senhor, uma espada. Coloca na nossa mão uma trombeta e coloca uma colher de pedreiro. Para que possamos, Senhor, proclamar, para que possamos, Senhor, liberar sentenças e palavras, mas também entendamos que precisamos trabalhar para que a construção seja completa. Levanta profetas, intercessores, proclamadores que estão entendendo os tempos e mediante os tempos se movam para que a tua igreja não perca o tempo da visitação, mas que ela entre no tempo profético da igreja nesses dias e traga a manifestação dos céus para a terra. Nós não queremos fazer o censo de uma igreja que é grande em números, mas nós queremos ser reconhecidos no reino do Espírito pela autoridade que carregamos em Ti, pela transformação que trazemos nas regiões que estamos inseridos. Não queremos ser um censo somente, não queremos ser números, mas nós queremos ser realidade espiritual no mundo físico nesses dias. Chora, marado, que amado, coro, me arache. Levanta uma igreja corajosa, levanta homens e mulheres destemidas, levanta pessoas dispostas a entregar e a morrer para as suas vontades e para os seus desejos e se entregar por inteiro aquilo que tu tens para esses dias, aquilo que tu queres para esses dias, a se entregar por inteiro, seja no qual âmbito eles estiverem, eles se entreguem por inteiro, para que a concretização do reino do Espírito traga a transformação para a terra. Ah, Senhor, manifesta os teus filhos, tira-nos da inércia e manifesta os teus filhos, manifesta os teus filhos, manifesta os teus filhos, gera violência.
Esses dias Deus vai fazer com algumas pessoas aqui. Você está construindo algumas coisas. Você tem expectativa nisso que você está fazendo. Você tem empenhado todo o teu tempo nisso. Mas Deus vai chegar e vai te reposicionar. E aquilo que estava trazendo alegria para a tua alma vai trazer tristeza. Mas o teu espírito vai condicionar a tua alma para o propósito de Deus para a tua vida. Você está comendo pão de dores porque você está fora do propósito. Você está sofrendo porque você está fora do propósito. O teu espírito está gemendo porque você está consumindo pela tua necessidade. Mas Deus vai te reposicionar nesses dias. Deus vai colocar você novamente no lugar que Ele te chamou para estar. Ele vai te colocar novamente no lugar que Ele te precisa e que Ele quer você. Vai causar dor e vai causar estranheza no teu coração. Porque você está orando pedindo outras coisas. Mas Deus vai falar a partir de agora de uma forma diferente, você vai entender. As circunstâncias vão mudar. Porque Deus está te reposicionando. Aleluia. Para quem é essa palavra, receba em nome